Pel, é uma narrativa ou o jogo com o Estoril é mesmo determinante para aquilo que vai acontecer até ao final da época? Eu acho que o jogo com o Estoril é muito importante na medida em que é o mais difícil até ao final do campeonato. É um jogo fora. O Estoril pratica um bom futebol, embora frente aos grandes não tenha propriamente grandes resultados. Mas acho que é um passo muito importante que o Porto dará se vencer na Amoreira. Eu percebo um outro aspecto em que Farioli toca. Ele também fala da parte positiva que é dita sobre o Porto. Ou seja, depois do jogo frente ao Sporting de Braga, por exemplo, foi dito que o Porto pôs uma mão no troféu. Eu já agora fui uma dessas pessoas. E agora empatou com o Famalicão e o Porto já vai ter muita pressão em cima. E eu continuo a achar... E há um fantasma, aquele fantasma Ajax, que é muitas vezes dito, e eu acho que é um contexto completamente diferente, porque o Porto esteve sempre na liderança do campeonato, ao contrário do que aconteceu no Ajax, em que saltou para a liderança já na segunda volta, ou muito perto do fim da primeira volta. E a verdade é que Farioli colocou expectativas muito por cima quando vimos a primeira volta espetacular que o Porto fez, pelo menos no que toca aos resultados, em que só teve um empate e frente a um rival. Nesse sentido, criou-se muita ideia que cada vez que o Porto tem um tropeção, cada vez que tem uma derrota, aconteceu muito frente ao Casa Pia, por exemplo, em que se começou logo a colocar em causa todas as escolhas e mais algumas de Farioli. Mesmo este empate com o Nottingham, eu encaro com naturalidade o empate com o Nottingham, porque é uma equipa difícil e o Porto até esteve melhor do que o Nottingham. O jogo com o Famalicão foi sim mais preocupante, porque o Porto criou muito pouco. Mas a verdade é que parece que se critica mais o Porto ao fim de um empate, como se o Porto tivesse a obrigação de ganhar todos os jogos, do que se criticaria com outra equipa que venha atrás no campeonato. E o Porto, e Farioli avisou disso no fim da primeira volta, é impossível fazer uma segunda volta tão boa como a primeira, porque a primeira volta foi absolutamente histórica. Nesse sentido, para concluir, acho que o Porto continua muito perto de ser campeão. Acho que se vencer o Estoril é um passo de gigante, porque tudo pode acontecer e podemos falar das equipas que lutam por pontos, mas as equipas que estão a lutar pela permanência, mesmo que precisem muito de pontos, não vão ganhar qualidade só por causa disso. Portanto, acho que será um passo gigante para o Porto se vencer o Estoril. Continua pertíssimo, continua a ser, no geral do campeonato, a melhor equipa do campeonato, embora acho que nesta altura o Sporting está a jogar um bocadinho melhor do que o Futebol Clube do Porto. Mas de qualquer forma percebo aquilo que Farioli diz sobre o 8 ou 80, ou seja, ganham ao Braga, vão ser campeões, empatam o jogo, vão ser altamente pressionados, porque a verdade é essa, e nós discutimos muitas vezes todas as semanas, o Porto vai sentir a pressão, e em 2 ou 3 episódios em que se discutiu isso, o Porto deu boa resposta. Mas Mário, é ou não legítimo, e pegando naquilo que disse o Rafael sobre o Sporting estar a jogar muito bem nesta altura, que, por exemplo, os adeptos do Sporting olhem para este Porto e para o jogo que aí vem frente ao Estoril, e a deslocação à Amoreira tem também mérito do Estoril, é um terreno que não é assim tão fácil, que considerem que, de facto, este Futebol Clube do Porto deixa a porta aberta a que outros possam passar. Deixa, e está a deixar, olha, a começar pelo ataque. O Moffi e o Denis Gul, tudo bem que são a terceira e a quarta opção do plantel, a verdade é que não estão a fazer golos. E, portanto, há outros jogadores que vão aparecendo, vão conseguindo fazer golos, mas isto sem golos não dá. Repara, o Futebol Clube do Porto empata com o Nottingham Forest, mas se tivesse ganho de 5-0 era natural, fruto daquilo que ele construiu e daquilo que fez. Quando dá autogolos, e repara, a derrota com o Casa Pia é também um autogolo do Tiago Silva, significa que um autogolos é difícil para qualquer treinador. O que é que acontece? Aquilo que estamos a verificar neste momento é os fantasmas que estão a parar sobre Farioli. Os fantasmas do Ajax, a possibilidade de perder o título, olhar para a meta, ser ultrapassado em cima da meta. E isso começa a ser evidente. Olha, ficou evidente quando o segundo gol do Futebol Clube do Porto, do 2-1 com o Famalicão, notou-se a forma como a equipa, o próprio treinador, os jogadores do banco, os que estavam na bancada celebraram aquele golo, o entusiasmo e depois a desilusão, e significa que a pressão está lá. A equipa sente que está quase, mas nunca mais. Estás a ver? Nunca mais, as coisas não andam para a frente. Agora, este jogo com o Estoril é esse jogo. É a vantagem que é um jogo fora, um jogo que pode criar aqui expectativa, é um jogo que efetivamente pode ser difícil para o Porto. Uma coisa é certa, o Porto, de certa forma, não encarou este jogo com o Estoril com grande seriedade. Achou que seria mais fácil ganhar ao Estoril
e daí que prefere jogar domingo do que jogar segunda-feira, teria essa hipótese de adiar o jogo para segunda-feira e não adiou, prefere jogar domingo. Vai jogar domingo para ter mais tempo a pensar do Nottingham Forest. Vamos ver. Sei que o jogo com o Nottingham também não foi encarado com seriedade, não é? Não, o problema agora, não, mas é que agora, escolhas, mas é que depois nós ouvimos o Farioli a falar e a Liga que é importante. E portanto agora imagina que portanto, estamos a entrar num 2 empates consecutivos, uma coisa rara para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que acontece agora com este jogo com o Estoril. E é óbvio que tudo o que possa acontecer ao Porto é um tónico, uma vitamina para os jogadores do Sporting. Sendo certo que hoje, a jogarem com o Estrela da Amadora, em caso de vitória, aí ajuda a colocar mais pressão. Outra coisa que eu quero destacar só da conferência do Farioli: não houve piadinhas, não houve calabotes, não houve áreas cinzentas e áreas verdes. Foi uma coisa muito séria, porque eu acho que a pressão está efetivamente do lado do Porto. Eu dizia boas notícias para o Sporting, é a minha interpretação. Poderá aqui depois haver uma reação do Arsenal perante aquilo que não conseguiu fazer hoje. Mas o que é que te parece que diz sobre este Arsenal e de que forma é que o Sporting pode de facto aproveitar estas fragilidades que o Arsenal apresenta nesta fase? Nós estávamos a falar dos fantasmas do Farioli e o Arsenal chega a esta fase da época e vive tropeções e vamos ver o que é que acontece na Premier League, se conseguem finalmente ser campeões e quebrar o jejum. Mas no que toca ao jogo com o Sporting, há também muitos fantasmas, não é? Pairar, sim, completamente. E a Arteta, na conferência de antevisão este jogo, disse que viu uma boa reação do Arsenal frente ao Sporting, viu a equipa a aprender com os erros. E a verdade é que no jogo seguinte voltar a perder frente ao Bournemouth. São 3 derrotas nos últimos 4 jogos, 2 objetivos que caíram, a Taça da Inglaterra e a Taça da Liga. Para além do resultado, há uma boa notícia para o Sporting, porque há jogadores que de facto não recuperaram, os jogadores importantes, o Odegaard, o Saka e o Calafiori não jogaram hoje e nem sequer estiveram na ficha de jogo, são 3 habituais titulares. Eu não te vou dizer que é provável que o Sporting passe, não acho que seja, acho que o Arsenal continua a ser amplamente favorito, está em vantagem e joga em casa. Portanto, é uma eliminatória super complicada para o Sporting, mas acho que podemos dizer que é melhor apanhar este Arsenal agora do que era, por exemplo, em novembro, dezembro, em que o Arsenal estava super confortável na Premier League, em que ganhava os jogos todos, em que foi líder na fase de Liga da Liga dos Campeões. Ganhou todos os jogos. Ganhou todos os jogos, inclusivamente. Portanto, o Arsenal caiu de forma, tem jogadores ou com pobre condição física ou inclusivamente lesionados. Gyökeres voltou a marcar, mas fez uma exibição também discreta, marcou de penalti, não fez grande coisa durante a partida. O próprio Havertz, que marcou ao Sporting, também fez um jogo pobre. Portanto, o Sporting tem motivos para ter esperança. Está muito longe de ser favorito, já fez uma campanha absolutamente histórica, mas é um bom momento, dentro do mau que é jogar contra o Arsenal, é um bom momento para jogar para ir a Londres. Se estivesses no papel dos responsáveis do Sporting, de Rui Borges, dos jogadores, há aqui uma oportunidade que não acontece muitas vezes do tricampeonato para o Sporting e já percebemos que as contas voltaram a estar mais difíceis de prever depois da escorregadela do Porto, mas há uma oportunidade, se calhar ainda mais rara, de chegar a umas meias finais da Liga dos Campeões perante este cenário todo. Rui Borges diz que a prioridade é o campeonato. Concordas, Mário? Assim, tenho que concordar com o Rui Borges, porque o Rui Borges já percebeu que, o fazer história, a equipa foi construída a pensar no campeonato. Acho que deve de usar este jogo do Arsenal e, por exemplo, o de ontem do Real Madrid também, que empatou, para explicar aos jogadores que, a seguir às competições europeias, há sempre uma quebra na equipa, e foi isso que aconteceu agora com o Arsenal, aconteceu com o Real Madrid, acontece com outros clubes, e portanto o Sporting tem que evitar que isso aconteça também. Um 0-2 também compromete tudo. Quando o Rui Borges diz que o que interessa é o jogo 2, é porque os 3 pontos de agora é os mesmos 3 pontos que vai disputar com o Benfica na próxima semana. E portanto, percebo que Rui Borges, ele também tem uma frase que é: não abdica também da Champions, ou seja, nesta fase não faz também muito sentido abdicar daquilo que é a Liga dos Campeões, esta possibilidade. É difícil, o Sporting já vai com uma desvantagem, portanto perdeu em casa, tem um gol de desvantagem, mas a verdade é que é a Champions que ajuda a valorizar os jogadores, é a Champions que vale dinheiro, é a Champions que dá prestígio também ao clube. Eu acho que o Sporting, numa fase em que vem de um bicampeonato, não pode escurar ou não pode meter todas as fichas também neste último jogo, que é com o Arsenal. Pode ser o último e, portanto, acho que o Rui Borges... Mas também pode não ser, não é? E para já, olhando aos resultados, a passar o próximo adversário seria o Atlético de Madrid, a equipa que está em vantagem na eliminatória, que cruza com o Sporting.
Não é um bicho-papão o Atlético de Madrid, não é? Não é. Portanto, Não é, calculo é isso eu que faz não sonhar. seja uma decisão assim tão fácil. Mas também é isso que faz sonhar os adeptos, faz sonhar o clube. Repara, o Sporting vem do bicampeonato. É estranho, mas não é comum um bicampeonato para o Sporting. 30 e tal anos que o Sporting demorou a conseguir um bicampeonato. Portanto, o Sporting, neste momento, pode também querer projetar já essa capacidade internacional. Arriscar, ir ver, e depois, momento a momento. É óbvio que o Sporting, neste momento, não depende dele próprio para chegar ao título. A verdade é esta. O Porto tem um calendário muito mais favorável, não vai haver confronto entre as duas equipas, mesmo que o Sporting ganhe o jogo em atraso e continue a ganhar, fica com 2 pontos de desvantagem para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem vantagem em caso de igualdade. Portanto, há aqui uma série de fatores que, se calhar, é necessário também colocar algumas fichas, não digo todas, mas também ir colocando fichas na Liga dos E o Campeões. discurso, pelo menos, ajuda. O Rui Borges não precisa dizer nada para manter os jogadores focados e motivados para defrontar o Arsenal. Mas Rui Borges, Borges, desculpa, Rafael, disse a tal declaração que a prioridade, deixou claro que a prioridade do Sporting é o campeonato. Mas aqui, esta pequena matemática simples que fizemos aqui de uma final europeia na Champions, eu acredito que seja o sonho de qualquer jogador. Claro. Como é que os jogadores que hoje entram em campo na Reboleira, como é que se explica que, perante este cenário de um Arsenal mais frágil, de uma eliminatória a seguir não ser com um bicho-papão da Europa a acontecer, com essa possibilidade, como é que se diz aos jogadores, não, mas na Reboleira têm de pôr o pé e é para comer a relva? Eu acho, é precisamente isso, eu acho que é um discurso que eu percebo que as pessoas possam dizer, pá, o Rui Borges está doido, então pode passar o Arsenal e fazer história e está a dizer que a prioridade é o campeonato, mas também disse, e bem, Rui Borges, não desistimos da Liga dos Campeões e não acho que tenha, acho que não foi um discurso que tenha apequenado o Sporting, podia ter resvalado para aí, mas lembrou sempre que não desistimos da Champions e queremos passar, mas eu acho que é um discurso que, sobretudo, ajuda a manter o grupo focado para o que aí vem, porque era o que estava a dizer, Rui Borges não precisa dizer nada aos jogadores para entrarem contra o Arsenal cheios de fome. Simplesmente poder fazer história chega e sobra, frente ao Estrela da Amadora, num ciclo em que há 2 jogos com o Arsenal, em que vem um jogo com o Benfica a seguir, em que há o jogo com o Porto na Taça de Portugal, o jogo com o Estrela é o jogo menor, digamos assim, de menor importância, mas sabendo-se que se o Sporting tropeçar, sim, acabou praticamente o sonho do tricampeonato. Portanto, eu acho que é importante que Rui Borges mantenha os pés assentes na terra em relação a essa competição, até porque enfim, não há muito tempo para treinar, mas jogo sábado e depois quarta-feira com o Arsenal dá algum tempo para recarregar baterias para essa segunda mão. Portanto, acho que é importante manter algum realismo sem apequenar o Sporting. Acho que o Rui Borges tem conseguido manter esse equilíbrio. Outra coisa completamente diferente era dizer isto do Arsenal não nos interessa muito, queremos já o tricampeonato. E acho que o Rui Borges não tem entrado por aí. Acho que tem conseguido manter um equilíbrio importante. E não sei se é possível também lançarmos o 11 provável do Sporting para hoje. Temos já o grafismo disponível para fazermos a próxima... também introduzir a minha próxima pergunta, mas apenas conferir aquele que será muito provavelmente o 11 de Rui Borges para este jogo. Naturalmente teremos de aguardar mais perto da hora de jogo para conferir, mas Rui Silva na baliza, defesa com Fresneda, Yumandé, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo, Liumand e Daniel Bragança no meio campo, mais à frente o trio Géni, Catam, Trincão, Pote e Luís Soares na frente, Yulman e Luís Soares aqui a regressarem. Este 11 a confirmar-se, confirma também aquilo que disse Rui Borges, que a prioridade é o campeonato, e já agora sabemos que os centrais estão tapados por amarelos. É ambição ou loucura? Não, eu acho que em campo antes do jogo com o Benfica. Repara, este é o melhor 11 do Sporting. Se nós tirarmos o Bragança e metêssemos ali o Morita, seria quase a equipa tipo o Sporting tem. Também não ficas mal assim. Agora, é preciso não esquecer uma coisa. O Sporting vai ter o jogo com o Benfica e não há maneira de esquecer isto. Tem o Debaste e tem o Eduardo Quaresma, que foram defesas centrais com o Santa Clara e até cumpriram a determinada altura, até mereceram alguns elogios por parte do treinador. Não sei até que ponto justifica arriscar, por exemplo, a presença... O Borges disse que o Debaste errou no segundo golo do Santa Clara. Sim, mas isso sim. Mas tens razão. Aqui a questão é, justifica que... pode tirar os 2 centrais ou pode tirar apenas um. A mim parece-me que o Diomande é um jogador ainda que muito jovem, de cabeça quente, impetuoso
e está sempre muito leva perto de ver o alguns catrão amarelos, desnecessários. E, portanto, o risco é muito maior. O Inácio é mais cauteloso, é mais cuidado e, portanto, admito que pelo menos possa trocar um. Em relação ao lado direito da defesa, ali estava o Fresneda, o Vaianides também está à bica de amarelos. Eu acho que vai jogar o Vaianides de uma forma também de poupar, porque Fresneda está naquela posição de muito desgaste, porque até no jogo com o Arsenal é um jogador que faz todo o flanco, sobe e desce, e portanto descansar agora seria fundamental para esse jogo com o Arsenal e depois com o Benfica. O meio campo sim, o Yulman volta, veio folgado porque tinha falhado o jogo com o Arsenal. O Daniel Bragança, o João Simões está lesionado, portanto Daniel Bragança seria natural para fazer descansar. Repara, na frente não mexe. E há a entrada de Luís Soares para a ponta de lança, aí sim, o homem-gol da equipe. Em poucos segundos, Rafael, também te parece que vai manter estes centrais ou não? Por aquilo que sabemos, o Quaresma é favorito a jogar hoje. Faltava saber ainda com quem ia jogar, mas também não só a ver com cartões. Acho que o Rui Borges também pode pensar nisso mesmo que não o diga, mas também tem que ver com o perfil do jogo. Ontem o Rui Borges tem uma frase que é importante, quer dizer, mais vale dar o máximo em 30 minutos do que não dar em 60 ou 70, e a verdade é que o Rui Borges será sempre obrigado a gerir, mas sei que vamos ver um 11 que corresponde ao discurso de Rui Borges, que é um 11 sério e competitivo para defrontar o Estrela. Vamos ainda voltar a Benfica para dizer que o Benfica só admite vender Richard Rios por 35 milhões de euros. Segundo avança o jornalista Gianluca Di Marzi, o diretor desportivo do Nápoles já terá mesmo contactado o Benfica, que definiu o preço para libertar o médio. A mesma fonte dá conta de que, apesar do interesse do clube italiano em Richard Rios, apenas está disponível para pagar 30 milhões. Ou seja, a saída de Rios do Benfica está presa por apenas 5 milhões de euros. Além do Nápoles, também o Inter está interessado em contratar o médio. Recordo que o Benfica pagou 27 milhões de euros no verão para contratar Rios ao Benfica. Seria um bom negócio, Rafael, 30 milhões para um jogador sobre o qual foi criada muita expectativa, mas que parece-me muito pouco polémico dizer que não cumpriu. Para o Benfica seria uma maravilha, porque acho que o Benfica pagou de facto um valor exorbitante para aquilo que era a qualidade do Rios, que estava inflacionado pelo bom Mundial de Clubes que fez, acho que teve um bom desempenho nessa competição, mas é um jogador que lhe faltam muitas características para entrar numa equipa como o Benfica, na maioria dos jogos, em que defrontam blocos baixos, e Rios tem muitas dificuldades na decisão, no passe, em olhar aquilo a que se passa à volta dele, é muito forte em condução, não há dúvidas, e percebo que o Nápoles até procura um jogador com um perfil desses, porque eles têm o Anguissa, que também está em fim de ciclo e também é muito forte em algumas características em que o Rios também é, mas se o Benfica conseguir transferir Rios por um valor mais alto que aquele pelo qual comprou depois da temporada que Rios fez, acho que será um bom negócio e permitiria ao Benfica alguma margem para modificar algumas peças do meio campo, lembrando que José Mourinho disse que melhorou muito o Richard Rios durante a temporada. E também disse que o meio-campo com Auschwitz e Barreira é muito superior a um meio-campo com Rios e Barrenetxea, portanto, a aparecer uma proposta, José Mourinho não se vai opor a que saia? Eu penso que José Mourinho já está a projetar provavelmente a nova temporada, sabe que vai ter que fazer provavelmente contratações cirúrgicas, não pode ser aquilo que foi com Bruno Lage. Repara, a equipa foi feita consoante as ideias de Bruno Lage. Eu penso que ele tem a perfeita noção de que vai ter que vender para poderem vir os jogadores. Agora, outra coisa, José Mourinho tem vindo a mudar o discurso em relação a Rios. Tem feito até alguns elogios, tem elogiado a evolução. Aqui a questão é, vender pelo mesmo preço acho que não faz muito sentido, porque agora o jogador está habituado, já fez o seu período de adaptação e, portanto, pode entrar na próxima época, numa época de projetar o seu futebol e até, quem sabe, conseguir até um contrato para outra liga. Será sensato esperar pelo Mundial até, pode ser que as coisas corram bem. Agora, a questão é desperdiçar um jogador que já fez o período de adaptação e depois ir gastar o dinheiro num jogador que vai ter que haver paciência, porque terá também esse período de adaptação. É isso que o Benfica tem que ponderar e tem que pensar muito bem.